Com o fim da Segunda Guerra, o Japão vivia uma fase de reconstrução. Quem também tentava se reconstruir é o jovem Tatsuo. Os pais de Tatsuo morreram logo após o confronto, e ele teve que se virar sozinho com menos de 15 anos para conseguir se sustentar ao lado dos seus dois irmãos. Essa necessidade fez com que aprendesse muitas habilidades sozinho, como o desenho. Começou a trabalhar fazendo ilustrações para jornais e revistas, mas algo dentro dele o chamava para ir além das páginas estáticas e dos futuros mangás que ele iria criar. Foi então que, influenciado pelo precursor da indústria da animação, Osamu Tezuka, ele decidiu entrar nesse mundo, e isso o consagraria como um dos mestres fundadores dessa arte. Mas, em meio a tantas obras, sua vida foi curta e com 45 anos, ele se foi. Eu sou Mika e hoje eu tenho a honra de contar para vocês a história de Tatsuo Yoshida, o mestre fundador da Tatsunoko Productions. Após o período da guerra, o Japão estava se levantando. Esse período traumático deixou muitas marcas na população, por vezes literais. Mas esse tema eu deixarei para um outro momento. Hoje acompanhamos Tatsuo, o irmão de Kenji e Toyoharu, que após a morte repentina dos pais tiveram que se virar para sobreviver. Primeiramente tentando a vida em Kyoto, ele viu que Tóquio era um lugar com melhores oportunidades, então seguiu para lá. Ele fazia ilustrações para jornais, mas o que tocou o coração dele foram os mangás. A partir de 1960, ele focou só nessa mídia. Por volta de 1960 também, ele participou da implementação dos quadrinhos do Superman no Japão. Como havia muita presença dos Estados Unidos e no pós-Segunda Guerra, o governo americano quis apresentar a sua cultura ao país. O jovem Tatsuo foi responsável por essa adaptação. Quando viu que aquilo tinha potencial de escalar de proporção, criou uma empresa com seus irmãos. Simultaneamente, um outro nome ganhava destaque. E, querendo aproveitar a mesma onda, Tatsuo fez uma aposta numa nova forma de contar histórias: o anime. Foi a decisão mais acertada da sua vida, onde ele foi enfileirando um sucesso após o outro. Seu diferencial era pensar além. Logo na sua segunda obra, decidiu fazer tudo em colorido, mesmo o Japão tendo ainda a maioria das TVs em preto e branco. Com o aumento de serviço, Tatsuo não estava dando conta de fazer tudo sozinho, então chamou os dois irmãos para ajudar, e assim nasceu a Tatsunoko Productions. A tradução do nome seria algo como o filho de Tatsu, e Tatsu também é uma palavra em japonês para cavalo marinho, e por isso adotaram essa logo tão bonitinha. Após a adaptação do mangá de Tezuka Astro Boy em 1963, eu já falei dele aqui no canal, Tatsuo pensou que conseguiria fazer o mesmo com suas obras. Com um olhar de empreendedor, viu que o Japão estava crescendo, e então, ao lado dos dois irmãos, começou a trabalhar nesse projeto. Você gosta de animação? Eu amo saber da história de como esses estúdios e artistas incríveis se tornaram os ícones que moldaram nossa infância e quem somos hoje. Deixa sua curtida e se inscreva aqui no canal para descobrir mais histórias como essa. A Toei também estava de olho nessa nova mídia e, ao ver que a Tatsunoko poderia ser uma aliada, convidou os irmãos e alguns funcionários para aprenderem a animar. Alguns problemas com direitos autorais impossibilitaram que a parceria fosse para frente, mas o conhecimento adquirido nessa experiência não seria desperdiçado. E em 1965, estreava Space Ace. A série mostra um alienígena que utiliza um aro para voar pelo universo, uma mistura de surfista prateado com Astro Boy. A animação é bem rudimentar, se formos comparar com o que estava sendo feito nos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, na mesma época os Flintstones de Hanna-Barbera já eram um sucesso. A obra tem uma trama até que complexa, onde um menino foi descoberto preso em uma nave no fundo do mar e agora luta contra ameaças de fora do planeta. O anime também conta com alguns enquadramentos bem bonitos. A recepção foi boa e isso animou muito Tatsuo a seguir com a empreitada. Seu próximo trabalho mudaria tudo: Speed Racer. Influenciado pela atuação de Elvis no cinema americano e 007, Tatsuo criou uma história que envolvia mistério e corridas. Adaptando um de seus mangás com algumas alterações, nasce Speed Racer, ou no original, Mac Go Go. Speed, o jovem piloto, Go Mifune no original, é de uma família que respira corridas. Ele pilota o Mach 5, um carro cheio de funcionalidades que eram acionadas por botões no volante,
podendo pular, soltar óleo e até cortar coisas com 2 serras circulares que saíam do capô. A série teve uma excelente recepção nos Estados Unidos, sendo um dos primeiros animes de sucesso por lá. Nos anos 90, Speed Racer foi reexibido, criando uma nova legião de fãs. E você, já assistiu Speed Racer? Eu amava, eu assistia na Record, no programa da Eliana, nos anos 2000. Quero ir atrás de mais desenhos antigos que eu via nessa época. Deixa aqui nos comentários alguns que você assistia para eu pesquisar e trazer aqui pro canal. Em 2008, as criadoras de Matrix, as irmãs Wachowski, lançaram um live action. Havia muita expectativa em cima, pois a trilogia anterior tinha muitos elementos de anime e cultura japonesa incorporada, como Ghost in the Shell, por exemplo. Sobre o filme eu contarei em um outro vídeo, quando reassistir, pois 18 anos depois ele está sendo relançado com uma remasterização em 4K nos cinemas, por enquanto só nos Estados Unidos, mas assim que eu tiver acesso eu vou reassistir. O filme foi um fracasso de bilheteria, mas ganhou status de cult com o passar do tempo. Depois de Speed Racer, Tatsu trabalhou em mais de 10 animes, com os temas variando entre comédias envolvendo animais antropomorfizados até homens das cavernas. Praticamente todo ano tinha anime da Tatsunoko, fora os mangás desses animes que eram lançados às vezes simultaneamente. Porém, mais um outro anime chamaria a atenção de muita gente, similar a Speed Racer, Gatchaman. Gatchaman, Batalha dos Planetas ou Força G, esses dois últimos nomes é como a obra ficou conhecida nas suas versões para o ocidente, geralmente sofrendo alguns cortes, censuras e adaptações nas traduções dos nomes, como já havia acontecido em Speed Racer. Eles eram um grupo de jovens ninjas com roupas inspiradas em pássaros. Seu objetivo era combater organizações maléficas, utilizando veículos super tecnológicos. Cada episódio trazia um robô ou vilão novo, aumentando dessa forma a quantidade de brinquedos licenciados para se vender. Esse foi um outro grande acerto de Tatsu. Vendendo brinquedos e merchandising, ele conseguia trazer mais dinheiro para a empresa e fechar novos contratos com patrocinadores para financiar tudo. Nos Estados Unidos, Gatchaman foi lançado numa época bem propícia, no final dos anos 70, conseguindo se aproveitar do grande interesse em obras de ficção cósmica, já que em 1977 foi lançado Star Wars. Gatchaman foi a versão de Tatsu para uma nova fase do entretenimento japonês, o sucesso dos heróis que se transformam, como o clássico Kamen Rider. Criação do lendário Shotaro Shinomori. Muitos nomes que se destacaram anos depois trabalharam na Tatsunoko nessa época, como o diretor de Pet Labor e Ghost in the Shell, Mamoru Oshii, que trabalhou em Ipatsu Kantakan, e Yoshitaka Amano, que criou e participou de diversos designs de títulos famosos da Tatsunoko, como Gatchaman e Tekken. Amano ficaria mundialmente famoso com seu trabalho na indústria de jogos, na Square Enix, com Final Fantasy. Preciso destacar um ícone do design de robôs e veículos, que criou vários modelos marcantes durante sua trajetória, dentro e fora da Tatsunoko, o artista Mitsuki Nakamura. Nakamura simplesmente projetou o design do Match 5, o carro de Speed. Também criou a nave God Phoenix, de Gatchaman, e o Time Mechabuton, o que é um dos melhores nomes que eu já vi. Kabutomoshi é como é popularmente conhecido o besouro rinoceronte no Japão, então esse joguinho de palavras aí. Ah, Kabuto também é o nome daquele capacete samurai, e também é o nome do vilão de Naruto, amigo do Orochimaru. Assim? Assim. Cachern. Em 1973, Cachern estreia a história de um adolescente ciborgue e seu cachorro robô. O design e o pet de Cachern supostamente serviram de inspiração para Keiji Inafune criar Mega Man. Em 2008 foi feito um remake com visuais muito bonitos. O character design é o mesmo do Cavaleiro Zodíaco Ômega, Yoshihiko Umakoshi, Time Bokan. Em 1975, Tatsu lança Time Bokan, um anime de ficção científica sobre viagens no tempo e muitas máquinas e veículos. Com algum toque de comédia, essa série foi um sucesso
e teve várias temporadas. Ela é bem divertida. O veículo em forma de besouro viaja pelo espaço-tempo, muito semelhante a TARDIS de Doctor Who, e o visual é muito legal até hoje. Deu até vontade de encontrar uma figure para ter por aqui. Quem sabe um dia, não é mesmo? Aqui vemos também uma inspiração a um famoso grupo de vilões, a equipe Rocket. Os vilões de Time Bokan também são um trio que tenta roubar ou atrapalhar os protagonistas, mas nunca conseguem, e sempre tem um fim cômico. Ipatsu Kantakan e Temple of the Balanies são as últimas obras creditadas como criação de Tatsu. Tatsu faleceu em 5 de setembro de 1977, devido a um câncer no fígado, legado e o futuro da Tatsunoko. A Tatsunoko seguiria em frente, agora liderada pelos irmãos de Tatsu. Sua forma de trabalhar seria adotada por vários outros que vieram depois, e suas obras, essas influenciariam gerações de amantes da velocidade a fãs de ficção científica. Em junho de 2005, a empresa foi adquirida pela fabricante de brinquedos Takara. Mesmo depois de tantas obras marcantes, o estúdio seria responsável por mais diversos outros títulos importantíssimos, como Macross, Shurato e Evangelion, que foi uma produção em parceria com a Gainax, o estúdio criado por Hideaki Anno e alguns amigos de faculdade. Anno teve muita influência com artistas dessa época, e com os heróis se transformam, como Ultraman. Através das suas experiências na indústria e sua vivência tendo depressão, ele quis contar um pouco de como se sentia através de seus animes. Mas essa história, eu conto outro dia. Até mais.